Saran já tinha parado de contar os dias atrás da máscara há muito tempo. O ferro pressionava suas maçãs do rosto como uma segunda mandíbula. Estava parafusado nas têmporas, cortando a pele macia atrás de suas orelhas. Ali, o metal já havia deixado a carne em ferida viva há muito tempo. Ela conseguia respirar pela fenda estreita na boca, com dificuldade, e via através de dois buracos irregulares para os olhos. Eles lhe davam o suficiente do mundo para saber que não queria vê-lo. As correntes em seus pulsos eram mais pesadas que as dos três prisioneiros à sua frente. Ela não sabia por quê. Nunca lhe disseram por que era diferente, apenas que era. Os soldados que a arrastavam à fila não olhavam para ela. Eles nunca olhavam, ela era uma carga, anônima e sem importância. Exceto pela máscara que a tornava notavelmente visível, e pelo silêncio que ela carregava como uma segunda pele. O corredor se abriu para a luz e Saran se encolheu. Mesmo através das fendas estreitas, o brilho era uma agressão. Depois de anos em celas escuras e pedras sem janelas, o ar também mudou. Perdeu o gosto velho e mineral do subterrâneo. E se encheu com algo mais limpo. Algo que carregava traços de cera de polir madeira e de velas. E o calor fraco e vivo de corpos. A sala do trono do castelo de Greythorn não era nada como ela havia imaginado. Ela esperava pedra e sombras. Algo frio e brutal para combinar com a reputação do homem que governava dali. Em vez disso, o salão era vasto e iluminado por uma parede de janelas em arco. Elas deixavam a pálida luz da tarde entrar em longos feixes inclinados. Partículas de poeira flutuavam na luz dourada como fragmentos de algo precioso. E o chão sob seus pés descalços era de mármore liso e desgastado. Um piso que já havia sido pisado por milhares. Era lindo, e a beleza daquilo fez algo dentro dela doer, porque ela não via nada bonito há muito tempo. Havia pessoas, dezenas delas, conselheiros, capitães e servos alinhados nas paredes, como uma audiência esperando por uma apresentação. Seus olhares passavam pela fila de prisioneiros, com expressões que iam da curiosidade à pena e à indiferença praticada. Saran manteve os olhos para a frente, os ombros baixos. Sua respiração era superficial atrás do ferro. Ela aprendera há muito tempo que a maneira mais segura de sobreviver ao escrutínio era se tornar o menor e mais insignificante possível. No extremo oposto, elevado em um tablado modesto em comparação com o homem sentado nele, estava o trono. E no trono sentava-se o rei Alfa de Ashenmoor. As pernas de Saran quase cederam. O rei Calderbrin também não era o que ela esperava. Ele era mais jovem do que os rumores sugeriam. Embora o cansaço em seu rosto o envelhecesse além de seus anos. Seu cabelo era escuro e um pouco comprido demais. Caía sobre sua testa como se ele tivesse esquecido de se importar com isso. Sua mandíbula era afiada o suficiente para cortar vidro. E seus ombros eram do tipo largo que fazia a cadeira ornamentada parecer ter sido construída para um homem menor. Mas foram seus olhos que a paralisaram. Cinza pálido, quase prateado e totalmente vazio. Eles percorreram a fila de prisioneiros com o olhar plano e desinteressado de um homem revisando um inventário. Ele não via pessoas. Ele via problemas a serem resolvidos. O capitão na frente da fila estava falando. Algo sobre escaramuças na fronteira e uma fortaleza que havia caído. O complexo do Lord Voss, ela deduziu dos fragmentos que ouvia. O som do sangue correndo em seus ouvidos abafava o resto. Esses prisioneiros foram recuperados das celas inferiores. A maioria eram trabalhadores ou servos forçados a servir Voss contra sua vontade. A mão do rei se moveu em um gesto de desdém. Processem-nos. Liberem aqueles sem laços com a campanha de Voss. O resto vai para o magistrado. Sua voz era baixa, áspera nas bordas e completamente desprovida de emoção. Atingiu a pele de Saran como água fria. Mas sob o frio, ela sentiu outra coisa. Um puxão estranho e involuntário no fundo de seu abdômen. Como se algo dentro dela tivesse se movido ao som dele. Ela o suprimiu imediatamente. Enterrou-o sob o medo, a exaustão e a dormência praticada que a mantivera viva por tanto tempo. A fila se moveu para a frente. Um por um, os prisioneiros foram avaliados, interrogados e liberados. Saran observava através das fendas estreitas de sua máscara e sentia seu coração acelerar a cada passo mais perto do trono. Então foi a sua vez. O capitão olhou para ela e hesitou. Esta aqui foi mantida separada, Sua Majestade.
mascarada e acorrentada longe dos outros. Prisioneira pessoal do Lord Voss, pelo que podemos dizer. Sem nome, sem registro. Ninguém no complexo quis dizer quem ela era. O olhar do rei a encontrou. Por um momento, aqueles olhos prateados e vazios pousaram na máscara, no ferro parafusado em seu rosto, e algo brilhou neles. Não era pena, nem curiosidade. Era algo mais afiado e involuntário, como um reflexo que ele não conseguia suprimir totalmente. Então, desapareceu. Mande-a com os outros, ele disse, desviando o olhar. O guarda atrás de Saren agarrou seu braço e a puxou em direção à porta lateral. Ela tropeçou, seus pés descalços prendendo na borda de um ladrilho quebrado. O impulso a jogou para a frente. Ela estendeu as mãos para se apoiar, mas as correntes tornaram o movimento desajeitado e errado. Seu ombro bateu na borda da plataforma elevada. O impacto sacudiu seu crânio e a máscara. Ela ouviu o parafuso estalar. O som foi pequeno, mas agudo. Um estalo metálico que ecoou pelo silêncio repentino da sala. A placa de ferro sobre sua bochecha esquerda se soltou. Ficou pendurada pelo parafuso restante do lado oposto. E o ar frio atingiu a pele que não era exposta há anos. Saran ofegou, piscando contra o brilho repentino. E instintivamente levou a mão para cobrir o rosto. Ela não foi rápida o suficiente. O rei se virou ao som do estalo. Seu olhar pousou em sua bochecha exposta, na marca que brilhava em sua maçã do rosto, em um padrão de ouro profundo e violeta que nenhum tatuador poderia replicar, nenhuma tinta poderia imitar, nenhuma mão humana poderia forjar. A marca sagrada de um vínculo predestinado. A marca dele. Todo lobo na linhagem dos reis de Ashenmore era ensinado a reconhecê-la. Uma espiral geométrica de crescentes entrelaçados que pulsava fracamente com luz, como algo vivo sob a pele. Aparecia apenas uma vez por geração, apenas em uma pessoa no mundo inteiro. E significava uma coisa: companheira. O rei se levantou do trono tão rápido que a cadeira a arrastou para trás na pedra. O som fez todos se encolherem. Parem, ele disse. A palavra estalou pelo salão como um chicote. Cada guarda, cada conselheiro, cada servo congelou. Saran olhou para ele do chão, seu cabelo emaranhado no rosto, suas correntes amontoadas em seus pulsos, metade da máscara quebrada ainda presa à sua mandíbula. Ela podia ver sua expressão agora, total e claramente. E o que ela viu a aterrorizou mais do que qualquer coisa nas celas do Lord Voss. Ele estava olhando para ela como se o chão tivesse acabado de se abrir sob seus pés. Eles não a levaram para as celas. Eles não a processaram com os outros. Em vez disso, 2 guardas que ela nunca tinha visto antes a escoltaram por corredores que se tornavam progressivamente mais refinados. A pedra bruta deu lugar à madeira polida. Depois a paredes com tapeçarias e pisos acarpetados que pareciam estranhos sob seus pés descalços e calejados. Ninguém falou com ela. Ninguém lhe disse para onde estava indo. Os guardas caminhavam de cada lado dela com a atenção cuidadosa de homens que receberam instruções muito específicas, de alguém que eles temiam desagradar. O quarto em que a deixaram era pequeno, mas limpo. Havia uma cama com lençóis de verdade, uma bacia com água morna, e uma janela que dava para um pátio cheio de coisas verdes, coisas que cresciam, árvores com folhas que se moviam com a brisa, canteiros de flores em fileiras deliberadamente cuidadas. Um banco de pedra sob uma roseira trepadeira que fora autorizada a crescer selvagem ao longo da parede do pátio. Saran ficou no centro do quarto, pressionou as mãos na boca e tentou muito não chorar. Ela falhou. As lágrimas vieram rápidas e silenciosas, anos delas, encharcando suas palmas e pingando por entre seus dedos no chão limpo. Ela chorou pela garota que tinha sido antes da máscara. Chorou pelos anos de ferro e escuridão. E pela lenta e desgastante erosão de tudo o que ela um dia acreditou sobre si mesma. Ela chorou até seu peito ficar vazio, até os soluços se tornarem secos e sem som. E então ela lavou o rosto na bacia e encarou seu reflexo no espelho de cobre acima dela. Ela mal se reconheceu. Seu rosto estava mais fino do que ela se lembrava. Os ossos mais proeminentes, a pele pálida por anos sem luz do sol, as marcas em carne viva das bordas da máscara, traçavam linhas vermelhas e raivosas ao longo de suas têmporas e atrás de suas orelhas. Mas foi a marca que atraiu seu olhar.
A espiral dourada e violeta em sua maçã do rosto esquerda que ela carregava desde o nascimento. Aquela que sua mãe escondia com um pano quando ela era criança. Aquela que o Lord Voss trancou atrás do ferro no momento em que a viu. Ela não sabia o que significava. Sua mãe nunca lhe contou. Apenas disse que era perigoso, que as pessoas iriam querer usá-la se a vissem, e que ela nunca deveria deixar ninguém olhar. Então sua mãe desapareceu e Saran ficou sozinha. E eventualmente os homens de Voss a encontraram. Ela traçou a marca com a ponta do dedo. Ela pulsou fracamente ao seu toque, mais quente que a pele ao redor, como se tivesse seu próprio batimento cardíaco. Sempre fizera isso desde que se lembrava. Um brilho silencioso e paciente que nunca desaparecia completamente, mesmo atrás do ferro. Quando criança, ela pensava que estava viva. Como prisioneira, pensava que estava zombando dela. Agora, ela não sabia o que pensar. Uma batida na porta a assustou tanto que ela mordeu a língua. "Posso entrar?" Uma voz de homem calma e ponderada. Sarana abriu a porta e encontrou um homem alto com traços afiados e olhos escuros e atentos. Ele se portava com a autoridade silenciosa de alguém acostumado a estar ao lado do poder sem exercê-lo. "Meu nome é Hadrick", ele disse. "Eu sirvo como o segundo do rei, seu Beta." Saran o encarou e não disse nada, porque ela aprendeu nas celas de voz que o silêncio era mais seguro que as palavras. Hadrick a estudou por um momento. Seu olhar se moveu para a marca em sua bochecha, depois de volta para seus olhos. "Você sabe o que é essa marca?" Ele perguntou gentilmente. "Perigosa", disse Saran. "Foi tudo o que me disseram." Algo mudou na expressão de Hadrick. Talvez simpatia ou o esforço para suprimi-la. "É uma marca de vínculo sagrado", ele disse. "Ela identifica a companheira predestinada da linhagem alfa governante. Não aparece há 4 gerações." As palavras a atingiram como um golpe físico. Ela deu um passo para trás, seus ombros batendo na parede atrás dela. "Isso não é possível", ela sussurrou. "Eu entendo que isso é difícil de ouvir", disse Hadrick, sua voz ainda irritantemente calma. "Mas a marca é inconfundível, e o rei a confirmou. Ele a reconheceu imediatamente." "O rei", Saran repetiu, sua voz oca. "Seu rei acha que sou sua companheira." "A marca não mente", Hadrick respondeu. "Mas quero ser honesto com você. O rei me pediu para verificar a autenticidade da marca com a curandeira da corte. Isso antes que qualquer decisão seja tomada. É tanto para sua proteção quanto para a dele." "Minha proteção?" Saran ecoou fracamente. "Há pessoas que explorariam uma falsa alegação. E há pessoas que prejudicariam uma verdadeira." Essa segunda frase pousou pesadamente. Saran pensou no Lord Voss, na máscara de ferro, nos anos passados na escuridão. E entendeu com uma clareza nauseante exatamente o que Hadrick queria dizer. "Alguém já sabia", ela sussurrou. "Voss. Ele sabia o que era essa marca. É por isso que ele me manteve escondida." A mandíbula de Hadrick se contraiu quase imperceptivelmente. "Essa é a nossa suspeita, sim." O quarto pareceu menor de repente, as paredes se fechando. Ela podia sentir as bordas do pânico se aguçando em sua periferia. A velha e familiar constrição em sua garganta, que vinha com a sensação de estar presa. Ela se forçou a respirar. "O que acontece agora?" Saran perguntou. "Agora", disse Hadrick, "você vai conhecer a curandeira da corte. E então, dependendo do que ela confirmar, o rei desejará falar com você." A caminhada até os aposentos da curandeira parecia caminhar em águas profundas. Cada passo exigia esforço. Cada corredor parecia longo demais, claro demais, cheio demais de pessoas que encaravam seus pés descalços, suas têmporas com cicatrizes e a marca impossível brilhando em sua bochecha. A curandeira era uma mulher chamada Marin, pequena e de cabelos prateados, com mãos que se moviam como pássaros e olhos que não perdiam absolutamente nada. Ela sentou Saran em um quarto claro e com cheiro de ervas. Inclinou seu queixo em direção à luz e estudou a marca em silêncio por um longo e ofegante minuto. "É real", Marin disse finalmente, recostando-se. "Geometria sagrada. Pigmentação bioluminescente sob a derme, receptiva à proximidade com a linhagem alfa. Isso não é uma falsificação." "Receptiva à proximidade?" Saran repetiu. "O que isso significa?" "Significa que a marca se intensificará quando você estiver perto do rei. Ela brilhará mais forte e pulsará mais rápido."
E se eu estiver correta, você já deve ter notado certas respostas físicas na presença dele. Calor, percepção aguçada, dificuldade para respirar. Saran pensou na sala do trono, no momento em que os olhos dele a encontraram através da máscara quebrada, na forma como seus pulmões se contraíram e sua pele esquentou sob o ferro, no estranho puxão em seu abdômen que ela se recusou a examinar. Aquilo foi apenas medo, Saran disse. Maren lhe deu um olhar que sugeria que ela não estava enganando ninguém, mas optou por não discutir o ponto. Há outra coisa que você deveria saber. Maren continuou, sua voz baixando, e a mudança no tom fez o estômago de Saran se contrair. Algo sobre o rei. Saran esperou, seus dedos agarrando a borda da cadeira. Ainda não. Maren disse quase para si mesma. Não até que eu tenha falado com Hedrick, mas em breve. Ela fez uma pausa, encontrou os olhos de Saran e o peso naquele olhar era pesado o suficiente para esmagar. Fique no castelo, não tente sair, e não fique sozinha com o rei até que eu tenha tido essa conversa. O sangue de Saran gelou. Por que não? Maren não respondeu. Ela simplesmente apertou a mão de Saran e voltou ao seu trabalho. E o silêncio que ela deixou para trás era muito mais aterrorizante do que qualquer resposta poderia ter sido. Saran não dormiu naquela noite. Ela ficou deitada na cama limpa, com os lençóis limpos, e encarou o teto. E repetiu o aviso de Maren várias vezes, até que as palavras perderam todo o significado e se reformaram em algo pior. Não fique sozinha com o rei. Por quê? O que aconteceria? Ele era perigoso? Ela era. Pela manhã, seus olhos estavam irritados e seus pensamentos esgotados. E quando Hadrick apareceu em sua porta novamente, ela nem sequer se encolheu. O rei deseja vê-la, Hadrick disse. Sua curandeira me disse para não ficar sozinha com ele. Saran respondeu secamente. Algo complicado cruzou o rosto de Hadrick. Você não estará sozinha. Eu estarei presente e Maren também. Isso deveria ter sido reconfortante. Não foi. O escritório do rei era um cômodo construído para trabalho, não para conforto. Mapas cobriam todas as superfícies. Correspondências estavam empilhadas em torres precisas sobre a mesa. As janelas eram estreitas e altas, deixando entrar colunas afiadas de luz que caíam em padrões geométricos no chão de pedra. As paredes estavam forradas com armas e estandartes de campanha, e o ar cheirava a tinta e couro velho. Calder estava atrás da mesa, de costas para a porta, quando elas entraram. Ele não se virou imediatamente. E na pausa, Saran estudou a linha rígida de sua espinha. A tensão travada em seus ombros, a forma como suas mãos agarravam a borda da mesa, como se estivesse se segurando no lugar. Quando ele se virou, seus olhos foram direto para a marca na bochecha dela e depois se desviaram, como se olhar para ela lhe custasse algo. A marca respondeu à sua atenção com um rubor de calor que se espalhou por seu pescoço e clavículas, e ela teve que resistir ao impulso de pressionar a mão sobre ela. Sente-se, ele disse. Sua voz estava mais áspera do que no dia anterior, arranhada nas bordas. Saran sentou-se. Hadrick e Maren flanquearam a porta como sentinelas. O silêncio se estendeu. Calder olhou para Hadrick, depois para Maren, depois para a mesa, e finalmente, relutantemente, para Saran. O que estou prestes a lhe dizer não sai desta sala, ele disse. O coração de Saran martelava contra suas costelas. Isso nunca é um bom começo, ela pensou. Desde a guerra na fronteira, disse Calder, com a voz cuidadosamente controlada. Eu tenho tido episódios. Ele fez uma pausa, e ela pôde ver o esforço que lhe custou para continuar. Meu lobo está se desestabilizando. Saran piscou. Ela não sabia o que esperava que ele dissesse, mas não era isso. Todo alfa carrega a besta. Calder continuou, sua mandíbula tensa. Nós nascemos com ela. Aprendemos a controlá-la. O lobo e o homem coexistem. Outra pausa, mais pesada. Esse equilíbrio está se quebrando em mim. Quebrando como? Saran perguntou antes que pudesse se conter. O olhar de Calder cortou para o dela, afiado e avaliador. Como se estivesse decidindo se ela poderia lidar com a verdade. Então ele pareceu decidir que sim, ou talvez que ela merecesse saber, e algo em sua postura mudou. Eu perco o controle, ele disse. Não com frequência, ainda não, mas os episódios estão se tornando mais frequentes e mais severos. Meu lobo emerge sem aviso, sobrepõe meus pensamentos, minhas decisões,
Eu me transformo involuntariamente. Eu me torno algo que não distingue entre aliado e inimigo. O peso do que ele estava dizendo se abateu sobre Saran como um cobertor de pedra. O rei de Ashenmore estava se perdendo para seu próprio lobo. O alfa mais poderoso do reino estava sendo consumido por dentro. Há quanto tempo? Ela perguntou. 8 meses desde o primeiro episódio. Eles eram leves no início. Um lampejo de instinto durante uma reunião do conselho, olhos mudando de cor, agressão aumentada. Eu conseguia suprimi-los. Sua boca se contraiu. Eu não consigo mais suprimi-los de forma confiável. Saran olhou para Heydrich, cuja expressão confirmava tudo o que o rei estava dizendo, e adicionava uma camada de medo que o próprio rei nunca admitiria. Quem sabe? Ela perguntou. As 3 pessoas nesta sala, disse Calder, e 2 guardas seniores que testemunharam episódios e foram jurados ao silêncio. 5 pessoas. 5 pessoas entre o rei e um segredo que despedaçaria o reino se escapasse. E eu? Saran disse baixinho. Agora eu sei. Sim, Calder disse, e sua voz carregava um tom que poderia ser arrependimento ou aviso. Agora você sabe. Maren deu um passo à frente, suas mãos entrelaçadas na frente dela. Vossa Majestade, se me permite. Calder gesticulou para que ela falasse. E Maren se virou para Saran com a precisão cuidadosa de alguém prestes a dar notícias que vinha reunindo há algum tempo. A marca do vínculo não é decorativa, Maren começou. Ela é funcional. O vínculo sagrado entre uma companheira predestinada e um alfa da linhagem governante serve a um propósito biológico específico. Ele ancora o lobo. O pulso de Saran disparou. Um alfa vinculado é um alfa estável, Maren continuou. A presença da companheira, sua proximidade, seu cheiro, tudo isso regula o ciclo dominante do lobo. Sem uma companheira, um alfa não vinculado de poder suficiente, eventualmente, perderá o equilíbrio. O lobo consome o homem. Você está dizendo, Saran disse lentamente, que sem uma companheira o rei se tornará selvagem? Ninguém respondeu, o que era uma resposta em si. Saran olhou para Calder. Ele a observava com uma expressão que ela não conseguia ler. Suas mãos ainda agarrando a borda da mesa, seus nós dos dedos brancos. Quanto tempo ele tem? Ela perguntou a Maren, embora seus olhos permanecessem no rei. No ritmo atual de deterioração, Maren disse, talvez 4 meses, talvez menos. A sala ficou muito silenciosa. É por isso que o Lord Voss me manteve escondida. Saran sussurrou, a compreensão inundando-a como água gelada. Ele sabia. Ele sabia que você precisava de uma companheira para sobreviver, e ele se certificou de que você nunca encontraria uma. Calder se encolheu, quase imperceptivelmente, mas ela viu. Essa é a nossa conclusão também. Hedrick disse da porta. As mãos de Saran tremiam em seu colo. Ela as pressionou contra as coxas e se forçou a pensar com clareza. O que você precisa que eu faça? Fique, Calder disse, e a palavra saiu mais áspera do que ele claramente pretendia. Ele pigarreou. Precisamos determinar se a proximidade com você estabiliza os episódios. Maren propôs um arranjo controlado. Arranjo controlado, Saran repetiu. Você receberia aposentos adjacentes aos do rei, Maren explicou. Perto o suficiente para que o efeito calmante do vínculo opere durante a noite, quando os episódios são mais severos. Durante o dia, você continuaria a ter liberdade de movimento dentro do castelo. Aposentos adjacentes, Saran ecoou. Não no quarto dele, então. Ela se surpreendeu com a pequena e aguda pontada de algo que definitivamente não era decepção. Existem condições, Calder disse, sua voz seca e profissional de uma forma que parecia deliberadamente construída. Este arranjo é estritamente prático. Você não é uma prisioneira aqui, apesar de como chegou. Você será compensada por seu tempo e, se em algum momento desejar partir, está livre para fazê-lo. Ele fez uma pausa e algo se quebrou em sua compostura. Eu não vou enjaulá-la novamente, ele disse mais baixo agora. E as palavras carregavam um peso que não tinha nada a ver com praticidade. E tudo a ver com a máscara de ferro guardada em uma sala de evidências em algum lugar do castelo. Ninguém vai enjaulá-la novamente. Essa é a minha palavra. Saran o encarou. Sua garganta parecia grossa e seus olhos ardiam com algo feroz e inesperado. Ninguém nunca havia lhe prometido liberdade antes. Ninguém nunca pensou que ela importava o suficiente para lhe prometer qualquer coisa. Eu vou ficar, ela disse.
O alívio que brilhou no rosto de Calder foi tão breve que ela quase o perdeu. Mas ela o pegou e ele se instalou em seu estômago como uma brasa, pequena, quente e impossível de ignorar. Naquela noite, Salam foi levada a um quarto conectado aos aposentos do rei por uma única porta. O quarto era simples, mas confortável, mobiliado com mais cuidado do que ela esperava. Lençóis frescos, um cobertor de lã grosso, uma janela com vista para o mesmo pátio que ela vira de seu primeiro quarto, mas de um ponto mais alto, mais perto do céu. Ela pressionou a palma da mão contra o vidro e observou a última luz se esvair do horizonte. Em algum lugar além da porta de conexão, ela podia ouvi-lo se movendo. O ranger de uma cadeira, o farfalhar de papéis. Os passos pesados e deliberados de um homem grande tentando ser silencioso em seu próprio espaço. Sua marca pulsava fracamente em sua bochecha, quente e insistente. Respondendo à sua proximidade como uma bússola encontrando o norte, Saran pressionou os dedos contra ela e sussurrou para si mesma no escuro. No que eu concordei. Através da parede, ela ouviu os passos dele pararem, depois recomeçarem, depois pararem novamente. Mais perto da porta compartilhada desta vez, como se ele tivesse caminhado em direção a ela sem querer. Nenhum deles a abriu, mas nenhum deles se afastou. O arranjo, como todos insistiam em chamar, começou naquela primeira noite com a porta compartilhada fechada entre eles. Saran deitou no escuro, ouvindo os sons dele através da parede. O ranger da estrutura da cama quando ele se mexia. A ocasional expiração baixa que poderia ser frustração, exaustão ou ambos. Em algum momento, ela ouviu a respiração dele mudar, mais áspera, mais rápida. E então um baque, como um punho batendo em madeira, seguido pelo arrastar agudo de móveis sendo empurrados. Depois, silêncio. Saran sentou-se na cama, o coração martelando. Ela encarou a porta de conexão. Algo sob sua pele se agitou, fraco e desconhecido, como um instinto que ela nunca fora ensinada a nomear. Pressionava em direção à porta, da mesma forma que os passos dele pressionaram na noite anterior. Um puxão que vivia abaixo do pensamento, abaixo da razão. Ela pressionou a palma da mão contra o externo e o forçou a ficar quieto. Pela manhã, Hedrick a informou que o rei havia tido um episódio leve durante a noite. Seu lobo emergiu brevemente, violentamente, quebrando a cadeira ao lado de sua cama antes que Calder o controlasse novamente. Os aposentos adjacentes não são próximos o suficiente. Maren concluiu após mais 3 noites do mesmo padrão. Cada episódio pior que o anterior. A cada manhã, o rosto de Calder um pouco mais abatido, um pouco mais encovado. As sombras sob seus olhos se aprofundando como hematomas. O efeito calmante do vínculo requer proximidade física maior. Quão mais perto? Saran perguntou, embora uma parte dela já soubesse a resposta. Maren olhou para ela firmemente. Mesmo quarto, idealmente ao alcance dos braços. Saran abriu a boca, fechou-a, abriu-a novamente. Você quer que eu durma nos aposentos do rei? Eu quero que você durma dentro do raio de estabilização do vínculo. Maren corrigiu. Acontece que os aposentos do rei são onde o rei dorme. Saran lhe deu um olhar fulminante que Maren absorveu sem se abalar. Calder resistiu à ideia com uma ferocidade que teria sido lisonjeira se não fosse tão insultante. Ele não era um inválido. Ele não precisava de uma babá. Ele administraria seu próprio lobo como vinha fazendo há meses. E o faria sem submeter uma mulher que mal conhecia a indignidade de dormir em seu chão. A recusa durou exatamente 2 noites. Na segunda noite, o episódio foi tão severo que Hedrick teve que conter fisicamente o rei enquanto 2 guardas barricavam a porta. Pela manhã, 4 marcas de garras estavam cravadas na parede de pedra ao lado de sua cama. Profundas o suficiente para caber um dedo dentro. Um catre apareceu nos aposentos do rei naquela noite. Foi posicionado contra a parede oposta, separado de sua cama por toda a largura do quarto, como se os quase 4 metros de distância pudessem preservar qualquer resquício de decoro que restasse. Saran chegou depois que a casa se recolheu, carregando nada além de uma muda de roupa e a sensação incômoda de que sua vida havia se tornado fundamentalmente absurda. O rei estava sentado na beira da cama, cotovelos nos joelhos, cabeça inclinada para a frente. Não parecia em nada com o temível alfa que ordenara o processamento de prisioneiros de seu trono.
Ele parecia cansado. Ele parecia humano. Eu não vou causar problemas, disse Saran, colocando suas coisas ao lado do catre. Calder olhou para ela, sua expressão cuidadosamente em branco. Você já é um problema. Ela congelou, magoada, e ele deve ter visto isso em seu rosto, porque acrescentou, muito mais baixo. Isso não foi um insulto. Saran não sabia o que era então, mas deixou passar. Ela alisou o cobertor no catre com mais atenção do que a tarefa exigia, e tentou ignorar o fato de que estava no quarto do rei. Você prefere silêncio ou conversa? Ela perguntou. Silêncio, ele disse imediatamente. Entendido, Saran respondeu. E então, por que não conseguiu se conter? O catre é terrível a propósito. Só para você saber. Ele a encarou. Não é uma reclamação, ela acrescentou rapidamente. Apenas uma observação. É o tipo de catre que faz você questionar suas decisões de vida. Algo se contraiu no canto de sua boca. Ele o suprimiu impiedosamente, mas Saran viu. E a visão daquilo enviou um lampejo de calor através dela que não tinha o direito de estar ali. Ela se deitou. Ele apagou as velas. O quarto mergulhou na escuridão, e os únicos sons eram o fogo crepitando e o vento distante pressionando contra as janelas. Saran esperou. Ela contou seus batimentos cardíacos, depois as respirações dele, mais lentas agora, mais firmes do que nas noites anteriores. Minutos se passaram. Ela ouviu a mudança sutil em sua respiração, o relaxamento gradual. O momento em que seu corpo se rendeu a algo de que precisava desesperadamente. Ele estava dormindo. Pela manhã, ela acordou antes dele e observou a luz do amanhecer rastejar pelo chão em direção à sua cama. Ele dormia de costas, um braço jogado sobre o peito. Seu rosto relaxado e desprotegido de uma forma que o fazia parecer mais jovem, mais suave. Como um esboço do homem que ele poderia ter sido sem o peso de um reino pressionando-o. Sem episódios, sem marcas de garras, sem móveis quebrados. Ela saiu antes que ele acordasse e sentiu algo quente florescer atrás de suas costelas. Algo que ela se recusou a examinar muito de perto. A rotina se formou nos dias seguintes. Pela manhã, Saran deixava seus aposentos antes que o palácio se agitasse. E passava o dia explorando o castelo, ajudando Marley na ala de cura quando era necessária. Aprendendo os corredores, os jardins e o ritmo de uma vida que não era uma jaula. À noite, ela voltava para os aposentos dele após o pôr do sol, arrumava seu catre e se preparava para dormir. Calder a ignorava principalmente durante essas transições noturnas. Ele se sentava em sua mesa revisando correspondências ou ficava na janela em uma postura de quietude deliberada, que irradiava tensão como o calor de uma forja. Eles não falavam além do mínimo necessário, mas coisas apareciam. Um cobertor mais grosso em seu catre uma noite, dobrado com esmero. Claramente não dos estoques dos servos, porque a lã era muito fina. Um travesseiro que era realmente confortável, substituindo a coisa chata e punitiva que ela vinha suportando sem reclamar. Uma pequena lanterna de ferro na mesa ao lado de sua cama, já acesa quando ela chegava. Seu brilho âmbar aquecendo o canto do quarto. Obrigada pelo cobertor, Saran disse na terceira noite, desfazendo o cabelo. Calder não levantou os olhos da mesa. Não sei do que você está falando. Aquele feito de lã que provavelmente custou mais do que tudo que eu já possuí. Os servos devem tê-lo substituído. E o travesseiro, também os servos. E a lanterna que aparece já acesa todas as noites, como se alguém tivesse vindo e feito isso antes de eu chegar. Uma pausa. Coincidência, ele disse. Saran conteve um sorriso e não disse mais nada. Na quinta noite, Calder não conseguia dormir. Ela podia ouvi-lo na escuridão, o movimento inquieto, a respiração controlada que era deliberada demais para ser natural. Seu lobo estava perto da superfície. Ela podia sentir através do vínculo uma pressão contra seus sentidos como o ar antes de uma tempestade. A marca em sua bochecha pulsava firmemente, quente e urgente. Conte-me algo, ele disse na escuridão. O pedido a surpreendeu. Algo sobre o quê? Qualquer coisa. Algo sem importância. Saran pensou por um momento. Quando eu era pequena, antes do Lord Voss me encontrar, eu morava perto de uma vila que realizava uma corrida de cabras todo outono. As cabras deveriam correr pela praça do mercado, mas nunca cooperavam. Um ano, uma cabra subiu no telhado do padeiro e se recusou a descer por 2 dias. A vila inteira ficou na praça discutindo como recuperá-la. Alguém sugeriu atraí-la com nabos. Outra pessoa disse que cabras odeiam nabos.
Isso iniciou uma discussão secundária sobre as preferências alimentares das cabras, que durou mais do que a situação real da cabra. Silêncio da cama. A cabra acabou descendo por conta própria e comeu os nabos, Sarana acrescentou. Mais silêncio. Então, muito baixinho, o que aconteceu com o telhado do padeiro? Destruído. O padeiro ficou furioso. Ele exigiu que o dono da cabra pagasse pelos reparos. O dono disse que a culpa era do organizador da corrida. Os organizadores disseram que a culpa era da cabra. Eles levaram o caso ao ancião da vila, que decidiu que a cabra era um ato da natureza e, portanto, responsabilidade de ninguém. Um som da cama. Baixo, breve e inconfundível. Calder havia rido. Foi apenas um sopro de som, cortado quase imediatamente. Mas Sarana ouviu, e todo o seu corpo ficou imóvel. Ela ficou deitada no escuro com o coração batendo rápido demais, sentindo como se tivesse acabado de testemunhar algo impossivelmente raro, como ver uma estrela cadente queimar até o chão. Ela começou a falar com ele todas as noites depois disso, não sobre nada importante. Histórias da vila, fragmentos da infância, observações sobre a arquitetura do castelo ou a briga contínua do jardineiro com uma família de corvos persistentes. Calder nunca pediu para ela continuar, mas também nunca pediu para ela parar. E seu lobo recuava mais rápido nas noites em que ela falava. O episódio se suavizava de surtos violentos para ondulações fracas que mal perturbavam seu sono. Uma manhã, enquanto ela estava saindo, ele disse sem levantar os olhos da mesa. Os corvos? Eles entraram no jardim de ervas de novo? Saran parou na porta, atordoada. Ele estava ouvindo. Ele se lembrava. Ontem, ela conseguiu dizer, Marin ficou furiosa. Marin está sempre furiosa. Calder disse, e o canto de sua boca se ergueu. E Saran deixou o quarto sentindo como se o chão sob seus pés tivesse se movido em uma direção que ela não conseguia nomear. Então, na nona noite, tudo mudou. Saran acordou com um som que não era humano. Um rosnado baixo e gutural que vibrou pelo chão e em seus ossos. Ela se sentou rapidamente, seu pulso disparando, e viu Calder na cama. Seu corpo rígido, suas costas arqueadas, suas mãos torcidas nos lençóis com tanta força que o tecido rasgou. Seus olhos estavam abertos, mas não eram os dele. Eram dourados, brilhantes, ardentes e totalmente animais. E o som vindo de sua garganta era o som de um lobo lutando para se libertar de um corpo que não o deixava ir. Calder, Saran sussurrou. Ele não a ouviu. Seu corpo convulsionou e ela viu a ondulação sob sua pele. Músculos se movendo de maneiras que não eram naturais, ossos ameaçando se remodelar. Ela saiu do catre antes que pudesse pensar. Atravessou o quarto em 3 passadas, estendeu a mão para ele e pressionou ambas as mãos contra seu peito. O mundo desapareceu. Saran estava em outro lugar. A transição não foi gradual. Não houve desvanecimento, nem borrões. Em um momento, ela estava nos aposentos do rei, com as palmas das mãos pressionadas contra a pele quente. No seguinte, ela estava em uma floresta que não deveria existir. As árvores eram enormes, antigas além da compreensão. Seus troncos negros como osso queimado e suas copas tão densas que bloqueavam tudo acima. Sem céu, sem estrelas, sem lua. A única luz vinha de algo profundo dentro da própria madeira. Um pulso bioluminescente fraco que latejava através da casca como um batimento cardíaco. As raízes eram imensas, rompendo a superfície do solo em cumes escuros e retorcidos, que se entrelaçavam como os dedos de algo enterrado tentando se libertar. O ar era denso e quente e tinha gosto de ferro e pinho e algo mais antigo. Algo primordial que contornava seus pensamentos e falava diretamente com a parte animal de seu cérebro. Corra, dizia. Saran não correu. Onde estou? Ela sussurrou. E sua voz voltou para ela em camadas, como se as árvores a estivessem repetindo, provando-a, decidindo o que fazer com ela. A coisa sob sua pele se agitou novamente. O mesmo instinto fraco e sem palavras que ela sentira através da porta de conexão naquela primeira noite. Era mais forte aqui, mais insistente, pressionando contra o interior de suas costelas, como algo tentando se desdobrar. Ela não sabia o que era. Ela não sabia por que parecia reconhecimento. Um som à sua frente. Não uma voz, mas algo maior. Algo que se movia pela vegetação rasteira com a paciência deliberada de um predador de topo
que nunca precisou se apressar. O chão tremia fracamente a cada passo. O lobo emergiu das sombras entre dois troncos maciços, e Saran parou de respirar. Era imenso, maior do que qualquer lobo que ela já tinha visto ou imaginado. Seus ombros no nível de seu peito. Seu corpo uma massa de pelo escuro e músculos contraídos que irradiava poder como uma fogueira irradia calor. Seus olhos eram do mesmo dourado ardente que ela vira no rosto de Calder momentos atrás. E eles a fixaram com uma inteligência que não era humana, mas era muito mais do que animal. Isso não era um sonho. Era o véu, o espaço entre o homem e a besta onde o lobo vivia, onde ele andava, esperava e se fortalecia a cada episódio que o alimentava. E em algum lugar dentro dessa criatura, Calder estava preso. O lobo abaixou sua cabeça maciça e rosnou. O som foi tão profundo que Saran o sentiu em seus dentes. Cada instinto que ela possuía gritava para ela correr, se encolher, se submeter. Mas a coisa sob sua pele resistiu, erguendo-se para encontrar a presença do lobo com uma força silenciosa e teimosa que era inteiramente sua. Eu te conheço, Saran disse, e ela estava tremendo, seu corpo inteiro vibrando de terror. Mas sua voz saiu firme. Você é parte dele. Vocês não estão separados. As orelhas do lobo se achataram. Ele deu um passo à frente e o chão gemeu sob seu peso. Ele não é seu inimigo, Saran continuou, mantendo sua posição por pura força de vontade. E eu não sou sua presa. O lobo avançou, não para ela, mas passando por ela, ao redor dela, circulando com uma velocidade que transformou o ar em um vento cortante que feria sua pele e emaranhava seu cabelo. Estava testando-a, sondando, tentando determinar o que ela era. O ar deslocado carregava seu cheiro, selvagem, elétrico e esmagadoramente familiar de uma forma que não fazia sentido, porque ela nunca estivera ali antes. Saran fechou os olhos e alcançou o vínculo. Ela podia senti-lo aqui, mais forte do que no mundo desperto. Um fio dourado que conectava seu peito a algo profundo dentro do lobo. Ela puxou. O lobo parou de se mover. Sua cabeça maciça se virou para ela, os olhos se estreitando. Volte, Saran sussurrou. Por favor. Ela estendeu a mão e colocou-a no focinho do lobo. O pelo era áspero e quente, quase febril. E sob ele, ela podia sentir a batida rápida de um pulso que não era nem animal, nem humano. O lobo estremeceu. Seus olhos dourados piscaram e, por um momento fraturado, ela viu Calder atrás deles. Preso, exausto, lutando para se segurar. Então o véu se estilhaçou. Saran ofegou e tropeçou para trás. E estava nos aposentos do rei novamente, suas mãos ainda no peito de Calder. Ele era humano, respirando com dificuldade, encharcado de suor. Seus olhos arregalados, claros e aterrorizados. Ele olhou para ela. O que você acabou de fazer? Ele exigiu, sua voz destruída. Saran puxou as mãos lentamente, seu próprio coração batendo contra as costelas com tanta força que doía. Eu entrei, ela disse. No espaço onde seu lobo vive, o véu. Eu o toquei e estava lá. Calder sentou-se abruptamente, afastando-se dela. Balançou as pernas para fora da cama e colocou distância entre eles tão rápido que pareceu um tapa. Isso não é possível, ele disse. E ainda assim aconteceu. Ele estava de pé agora, andando de um lado para o outro no quarto com a energia enjaulada de algo mal contido. Ela podia ver os tremores em suas mãos. Você não pode ir lá, ele disse. Você entende? Aquele lugar não é para ninguém. O lobo não é algo com que se possa argumentar. Se ele tivesse se voltado contra você, se tivesse atacado, eu não poderia tê-lo impedido. Mas ele não atacou, disse Saran. Desta vez ele se virou para encará-la, e o medo cru em sua expressão fez seus pulmões se contraírem. Eu não consigo controlar o que acontece no véu. Eu mal sobrevivo a isso. A cada episódio, o lobo leva mais de mim e eu volto com menos. Se você estiver lá quando ele finalmente vencer, você não voltará. As palavras pairaram entre eles, pesadas e absolutas. Calder, Saran disse suavemente. Ela usou o nome dele deliberadamente e viu o impacto disso cruzar seu rosto como uma ferida. Não, ele disse, sua voz quebrando. Não torne isso mais difícil. Tornar o que mais difícil? O acordo acabou, ele disse, e cada palavra caiu como uma pedra em água parada. Você voltará para os aposentos que lhe foram dados inicialmente. Hadrik garantirá que você esteja confortável. Saran sentiu o sangue sumir de seu rosto. Você está me mandando embora. Estou mantendo você viva.
removendo a única coisa que impede seu lobo de consumi-lo completamente. Ele se encolheu como se ela o tivesse atingido. Esse é o meu fardo para carregar, não o seu. Deixou de ser apenas o seu fardo no momento em que eu te toquei e fui parar naquela floresta. Saran retrucou, sua voz subindo, o calor inundando-a. Eu senti, Calder. Eu senti o vínculo. Eu senti você dentro daquela criatura e te puxei para fora. Você não pode me pedir para fingir que isso não aconteceu. Eu não estou pedindo, ele disse, e sua voz caiu para algo frio e final. Estou ordenando como seu rei. O título era um muro deliberado e cruel. Não Calder, o rei, um homem com quem ela não tinha o direito de discutir, nenhuma posição para desafiar. Saran o encarou do outro lado do quarto escuro. A lanterna que ele acendia para ela todas as noites piscava na mesa ao lado do catre vazio. Certo, ela sussurrou, Sua Majestade. Ela observou as palavras pousarem, observou-o absorver a formalidade como uma lâmina nas costelas. Então ela se virou, pegou suas coisas com mãos que tremiam apenas um pouco e caminhou até a porta. Ela parou com a mão na maçaneta, sem se virar, e disse, O lobo não me atacou porque sabia o que eu era. Do que quer que você pense que está me protegendo, o vínculo já está dentro de mim. Me mandar embora não desfaz isso. Ela saiu sem esperar por uma resposta. No corredor, sozinha, ela pressionou a testa contra a parede de pedra fria e sentiu a marca em sua bochecha pulsar uma, duas vezes. Depois, diminuiu para algo fraco e dolorido, como um coração aprendendo a se partir. 3 dias sem ele, e Saran podia sentir-se desmoronando. Começou sutilmente, um peso em seus membros que o sono não conseguia aliviar. Um frio persistente que nenhum fogo conseguia alcançar. Como se algo essencial tivesse sido retirado de dentro dela e o frio tivesse corrido para preencher o espaço. Seu apetite desapareceu. A comida tinha gosto de poeira e o esforço de levantar uma colher parecia desproporcional à recompensa. No segundo dia, a marca em sua bochecha havia desbotado de seu brilho dourado e violeta usual para um bronze opaco e mudo, como uma chama sendo privada de ar. A coisa sob sua pele que se agitara no véu, o instinto fraco e sem palavras que se erguera para encontrar o lobo, havia se calado. Não adormecido, mas em luto. No terceiro dia, as enxaquecas começaram. Pulsos agudos e cegantes que a levaram aos joelhos no corredor do lado de fora da ala de cura. Ela pressionou as palmas das mãos contra as têmporas e respirou através da dor, lenta e compassada, como Maren a ensinara. Mas sob os sintomas físicos havia algo pior. Uma ausência, uma anormalidade que vivia no centro de seu peito, onde o vínculo estava se formando, crescendo, alcançando algo que não conseguia encontrar. Parecia a saudade de um lugar que ela nunca teve permissão para chamar de lar. Saran não contou a ninguém. Ela se movia pelo castelo como um fantasma, realizando os movimentos da normalidade com convicção decrescente. Ajudava Maren a separar ervas. Comia refeições que não conseguia saborear. Sorria para os servos que falavam com ela e esquecia o que diziam no momento em que se afastavam. Ela não viu Calder. Nenhuma vez. Ele havia desaparecido nos corredores superiores do castelo e Hadrick, quando ela o encurralou, apenas disse que o rei estava se virando e que suas ordens permaneciam. Se virando. Saran repetiu secamente. A expressão de Hadrick era cuidadosamente neutra, mas seus olhos contavam uma história diferente. Contavam a história de um homem observando duas pessoas se destruírem por nobres razões e sendo impotente para impedi-lo. Ele está dormindo? Saran perguntou. Isso não é algo que eu possa discutir. Ele está tendo episódios? Uma pausa, uma fração de segundo longa demais. Eu também não posso discutir isso. Saran assentiu lentamente e o pavor em seu estômago se solidificou em algo denso e imóvel. Na quarta manhã, ela acordou e encontrou seu travesseiro úmido de lágrimas, que não se lembrava de ter chorado. A marca em sua bochecha mal era visível, um fantasma de si mesma, e o frio em seus ossos havia se tornado algo permanente. Maren a encontrou no depósito de ervas naquela tarde, moendo raiz de valeriana com mãos que tremiam tanto que o pilão continuava escorregando. Sente-se, disse Maren, com a voz que usava quando não ia tolerar discussões. Saran sentou-se. Maren pegou seu pulso, verificou sua pulsação, olhou em seus olhos, depois segurou seu rosto e estudou a marca desbotada com uma expressão que se tornava progressivamente mais sombria.
Há quanto tempo você não dorme direito? Marin perguntou. Eu durmo, Saran mentiu. Há quanto tempo você não come uma refeição completa? Saran não disse nada. Criança, disse Marin, e sua voz se suavizou de uma forma que quebrou algo atrás das costelas de Saran. O vínculo está incompleto. Estava se formando, se fortalecendo a cada noite que você passava perto dele, e agora a separação o está despedaçando. Seu corpo está respondendo à ruptura. É apenas fadiga, Saran conseguiu dizer. Não é fadiga, é a doença da rejeição. O vínculo está tentando alcançá-lo e não encontra nada, e seu corpo está interpretando a ausência como perda, como luto. Marin fez uma pausa. Vai piorar. O quanto pior? Marin não respondeu, o que foi resposta suficiente. No quinto dia, uma convocação chegou. Não do rei, mas do conselho. O conselheiro Drafton, o membro mais antigo do corpo consultivo do rei, havia solicitado a presença de Marin para tratar de preocupações sobre o comportamento recente do rei na corte. Marin estava indisponível com um paciente que não podia ser movido, então ela enviou Saren em seu lugar para entregar sua avaliação por escrito. Apenas entregue o documento a eles e saia, Marin instruiu. Não se demore. Você não está em condições para um confronto. Saran pegou o relatório selado e foi para a câmara do conselho com pernas que pareciam cada vez mais instáveis. Os corredores se esticavam e se contraíam ao seu redor de maneiras que não podiam ser reais, e ela teve que parar 2 vezes para se apoiar na parede e deixar a tontura passar. As portas da câmara do conselho estavam abertas. Vozes vinham de dentro, tensas e sobrepostas. Ela podia ouvir a insistência rouca de Drafton, as deflexões ponderadas de Hedrick, e sob elas uma voz que fez cada nervo de seu corpo se acender com um alívio desesperado e devastador. Calder. Saran passou pela porta e quase cambaleou. Ele estava na cabeceira da mesa, de pé, as mãos apoiadas na madeira. Ele parecia pior do que ela temia. As olheiras sob seus olhos eram profundas o suficiente para projetar sombras. Sua pele havia adquirido um tom acinzentado que falava de exaustão sustentada e punitiva. As veias nas costas de suas mãos estavam proeminentes, destacando-se em sulcos escuros que pulsavam fracamente. E ela soube com certeza doentia que o lobo estava mais perto da superfície do que nunca. Ele estava morrendo. Ela podia ver. Eu tenho um relatório da curandeira Marin, disse Saran, e sua voz soou fina e distante, até para seus próprios ouvidos. Para o conselheiro Drafton. Ela atravessou a sala em direção ao conselheiro idoso, agudamente ciente de Calder à sua esquerda. Ela se forçou a não olhar para ele, a não vacilar, a não deixar o puxão frenético do vínculo aparecer em seu rosto. Ela olhou para ele mesmo assim. Ela não pôde evitar. Seus olhos encontraram os dele, e o impacto foi físico, um solavanco que a percorreu como um raio. Ele já estava olhando para ela. Sua expressão era algo que ela nunca tinha visto em seu rosto antes. Fome, horror e desolação, tudo comprimido em um único instante devastador. Seus olhos percorreram sua marca desbotada, sua estrutura emagrecida, o tremor em suas mãos, e ela observou a compreensão atingi-lo como um golpe. Ele viu o que a separação estava fazendo com ela. Ele viu, e isso quebrou algo por trás de seus olhos. Saran alcançou o assento de Drafton e colocou o relatório na mesa. Suas mãos tremiam tão violentamente que o papel chacoalhou contra a madeira. O som foi mais alto do que deveria ter sido no silêncio repentino. Obrigado, Drafton começou. A sala inclinou. Saran sentiu acontecer, a forma como o chão pareceu subir em sua direção, e as paredes se curvaram para dentro, e a luz ficou fina e branca nas bordas. Ela ouviu o relatório deslizar da mesa. Ouviu sua própria respiração prender. Ouviu de muito longe uma cadeira cair para trás e passos pesados cobrirem a distância entre a cabeceira da mesa e onde ela estava em não mais do que 2 passadas. O nome dele foi a última coisa em seus lábios antes que a escuridão a levasse. Ela sentiu o impacto de braços a pegando antes de sentir a queda. Sentiu-se sendo puxada contra um peito que tremia com fúria e terror mal contidos em igual medida. Sentiu mãos embalando sua cabeça, inclinando seu rosto para cima, dedos pressionando o ponto de pulso em sua garganta. Chame Marin, Calder rosnou, e sua voz mal era humana. Agora! Alguém correu. Várias pessoas. A sala explodiu em movimento, mas Saran não conseguia ver nada porque seus olhos não se abriam
e seu corpo não respondia, e a única coisa que ela podia sentir era o vínculo em seu peito reacendendo com o toque dele, como um fogo encontrando ar. Ela voltou a si na ala de cura. A luz era suave e âmbar, e Marin estava ajustando uma compressa de ervas em sua testa. E Calder estava sentado ao lado de sua cama, não do outro lado do quarto, não a uma distância profissional. Sentado ao lado dela, perto o suficiente para que seu joelho pressionasse o colchão. Seus cotovelos nas coxas, a cabeça nas mãos. Quando ele a ouviu se mexer, ele olhou para cima, e a expressão em seu rosto era tão crua, tão devastada, tão furiosa consigo mesmo, que os olhos de Saran se encheram de lágrimas antes que ela pudesse formar uma única palavra. Seu idiota! Ela sussurrou. Sua mandíbula se contraiu, mas ele não discutiu. Ele não podia. A evidência de sua idiotice estava deitada em uma cama de cura com uma marca de vínculo desbotada e mãos que ainda tremiam. Há quanto tempo ela está assim? Ele exigiu, virando-se para Marin sem tirar os olhos de Saran. Desde que você a mandou embora, Marin respondeu calmamente. O vínculo incompleto está se degradando em ambas as direções. O corpo dela está falhando porque o vínculo não consegue encontrar sua âncora. E o seu lobo, ela acrescentou, fixando-o com um olhar que teria feito um homem menor se encolher, está se desestabilizando mais rápido sem ela, porque o vínculo era a única coisa que retardava o processo. Calder ficou muito quieto. Ambas as direções, ele repetiu. Ambas as direções, Marin confirmou. Vocês estão se matando com a distância. O silêncio que se seguiu foi imenso. Há mais, Marin continuou, sua voz baixando. Eu tenho pesquisado a mecânica do vínculo desde que isso começou. A marca sagrada não apenas identifica uma companheira. Ela inicia um processo de união que, uma vez iniciado, não pode ser revertido. Ela olhou para Saran, depois para Calder. O processo começou no momento em que vocês se tocaram pela primeira vez na sala do trono. Cada noite que ela passou em seus aposentos o acelerou. E agora que chegou a este estágio, o vínculo deve ser completado. Ou ele consumirá vocês dois. Completado? Saran sussurrou. Ou consumirá nós dois. Calder disse secamente. Marin assentiu. Vocês têm talvez 3 semanas antes que a deterioração se torne irreversível. Em você, isso significa uma transformação selvagem completa, sem retorno. Nela, significa falência de órgãos. Saran observou o rosto de Calder enquanto Marin falava. Ela observou o peso daquilo se abater sobre ombros que já carregavam mais do que qualquer homem deveria suportar. Ela o observou olhar para sua marca desbotada, para o cataplasma amarrado em seu pulso, para o tremor em seus dedos. E ela observou o momento em que ele entendeu que sua proteção havia se tornado a arma. Ele estendeu a mão e pegou a dela. Seus dedos se fecharam em torno dos dela, quentes, ásperos e trêmulos. E o contato enviou uma onda de calor através dela, que fez sua visão nadar de alívio. A marca em sua bochecha brilhou, forte e repentina. Sua luz dourada e violeta projetando sombras no travesseiro. Sinto muito, ele disse. E sua voz quebrou na segunda palavra. Saran apertou a mão dele e segurou firme. Marin manteve Saran na ala de cura por 2 dias. Calder não saiu. Ele tentou, 2 vezes. Levantou-se, deu 3 passos em direção à porta e parou. Na primeira vez, ele voltou com uma desculpa murmurada sobre precisar revisar as anotações de tratamento de Marin. Na segunda vez, ele não se deu ao trabalho de dar uma desculpa. Ele simplesmente voltou para a cadeira ao lado da cama dela e sentou-se como um homem que havia perdido uma discussão com as próprias pernas. Saran o observou do travesseiro e não disse nada. Mas a marca em sua bochecha brilhava cada vez mais a cada hora que ele ficava. E ambos sabiam o que isso significava. Hedrick ia e vinha, entregando relatórios e correspondências que Calder revisava sem se mover da cadeira. A expressão do Beta permanecia cuidadosamente neutra, mas em sua terceira visita, ele colocou uma pilha de documentos na mesa lateral e disse muito suavemente. O Conselho está se perguntando onde você está. Sua Majestade, o Conselho pode esperar. Calder respondeu sem levantar os olhos. O olhar de Hadrick passou para Saran, depois de volta para o rei. O fantasma de algo que poderia ter sido satisfação cruzou seu rosto antes que ele se virasse e saísse.
Na segunda noite, Maren declarou Saran bem o suficiente para deixar a ala de cura. Seus sinais vitais haviam se estabilizado. A marca havia recuperado a maior parte de sua cor. O tremor em suas mãos havia parado. A proximidade está funcionando, Maren disse a ambos. Mas a proximidade por si só não será suficiente por muito mais tempo. O vínculo precisa se completar ou a deterioração recomeçará. Ela saiu da sala com a agilidade particular de uma mulher que havia dito tudo o que precisava ser dito e não ia mais se repetir. Saran e Calder ficaram na ala de cura vazia, sozinhos pela primeira vez desde a noite em que ele a mandou embora. O silêncio entre eles era denso com tudo o que não foi dito. Eu deveria voltar para meus aposentos, Saran disse cuidadosamente, testando as palavras. Seus aposentos estão sendo realocados, Calder disse. Adjacentes aos meus foi claramente insuficiente. Maren recomenda o arranjo anterior. O catre, Saran disse. O catre, ele confirmou, e então acrescentou tão baixo que ela quase não ouviu. Que me disseram ser um crime contra os móveis. Saran piscou para ele. Ele havia se lembrado. A caminhada de volta para seus aposentos foi lenta. O corpo de Saran ainda estava se recuperando. E Calder acompanhou seu ritmo sem comentários, ajustando sua longa passada à dela com uma atenção inconsciente que apertou sua garganta. Eles não falaram, mas ele ficou perto e 2 vezes sua mão pairou perto do cotovelo dela quando ela vacilou em um degrau, retirando-a no momento em que ela se firmou. Seus aposentos pareciam os mesmos. O catre ainda estava contra a parede oposta. A lanterna ainda na mesa ao lado dele. Mas o cobertor no catre era diferente, mais grosso, e ao lado da lanterna alguém havia colocado um pequeno feixe de lavanda seca, amarrado com um barbante. Saran o pegou e o levou ao nariz. O cheiro era suave e calmante, familiar de suas horas na ala de cura. E ela soube com certeza absoluta que nenhum servo o havia colocado ali. Ela olhou para Calder, que estava de pé perto da janela, de costas para ela, seus ombros uma linha rígida contra o céu que se desvanecia. Calder. Ele não se virou. Olhe para mim. Ele se virou lentamente, e o que ela viu em seu rosto fez seus joelhos fraquejarem. Ele mal estava se segurando. A compostura que ele usava como armadura estava rachada ao meio, e através das rachaduras ela podia ver tudo o que ele vinha tentando enterrar. O medo, a exaustão, a solidão que o vinha consumindo vivo muito antes de o lobo começar a se desestabilizar. E sob tudo isso, algo tão feroz e desesperado que fez seus olhos arderem. Na semana passada ele disse, sua voz crua, eu podia sentir você desaparecendo através do vínculo, como uma luz diminuindo na borda da minha visão, e eu não conseguia alcançá-la. Suas mãos se fecharam ao lado do corpo. Eu disse a mim mesmo que era necessário, que a distância a protegeria, que eu poderia suportar. Você conseguiu? Saran perguntou suavemente. Um músculo saltou em sua mandíbula. Parei de comer no segundo dia. Não conseguia sentir o gosto de nada. O lobo estava emergindo a cada poucas horas, e eu não conseguia lutar contra ele porque não tinha forças. E eu não tinha forças porque a única coisa que me dava força estava do outro lado do castelo, morrendo por causa da minha decisão. Sua voz se partiu na última palavra. Eu não consigo fazer isso sem você. Eu tentei. Eu não sou forte o suficiente. Saran atravessou o quarto. Ele a observou se aproximar como se ela fosse algo perigoso e inevitável. Ela parou bem na frente dele. Você não precisa fazer isso sem mim, ela disse. É isso que eu venho tentando te dizer. Se o vínculo se completar, algo der errado, ele começou. Então dará errado comigo ao seu lado, não do outro lado de um castelo, me perguntando se você ainda está viva. Ela estendeu a mão e colocou a palma contra a bochecha dele. O contato enviou um choque através de ambos, o vínculo brilhando quente e forte, e ela sentiu a inspiração aguda dele contra seu pulso. Saran, ele disse, e o nome dela em sua boca soou como rendição. Eu passei anos atrás de uma máscara. Ela disse, seu polegar traçando a linha de sua mandíbula. Anos no escuro, sem ninguém. Eu já sobrevivi à pior coisa que posso imaginar, e foi estar sozinha. Sua voz engrossou. Não me peça para ficar sozinha de novo, por favor. Ele fez um som que não era bem uma palavra, agonizado e ansioso, e sua mão subiu para cobrir a dela, pressionando a palma dela com mais força contra seu rosto, virando a cabeça ligeiramente para pressionar os lábios no centro de sua palma. O beijo em sua mão a desarmou. Ela se ergueu e pressionou a boca na dele.
O beijo foi desajeitado, desesperado e com gosto de sal. E Calder respondeu como uma represa se rompendo. Seus braços a envolveram e a levantaram do chão, puxando-a contra seu peito, enquanto sua boca se movia sobre a dela, com uma fome que roubou o ar de seus pulmões. Deveríamos parar, ele sussurrou contra os lábios dela, mesmo enquanto suas mãos se espalhavam por suas costas, puxando-a para ainda mais perto. Por quê? Ela sussurrou de volta. Ele se afastou o suficiente para olhá-la, seus olhos cinzentos brilhantes, selvagens e inquisidores. Porque se não pararmos, eu não serei capaz de parar, e o vínculo se completará, e tudo muda. E eu preciso que você tenha certeza. Saran olhou para ele, para o medo em seus olhos, a necessidade, a vulnerabilidade devastadora de um homem que fora forte por tanto tempo que esquecera como pedir qualquer coisa. Eu tenho certeza desde o momento em que você acendeu a lanterna para mim e fingiu que não, ela disse. Algo se abriu em seu rosto. Não a compostura dessa vez, mas a última parede, a barreira final, a coisa que ele construíra entre si mesmo e a possibilidade de que pudesse merecer o que ela estava oferecendo. Sua boca encontrou a dela novamente e desta vez não houve hesitação. Ele a carregou para a cama, seus braços firmes sob ela, seus lábios nunca deixando os dela. O mundo se estreitou para a sensação, o calor e a esmagadora certeza de finalmente estar onde ela deveria estar. Ele a deitou gentilmente e suas mãos tremeram ao se moverem para o rosto dela, traçando a marca em sua bochecha com dedos reverentes. O que se seguiu foi lento no início, dolorosamente terno. Ambos se abraçando com a atenção cuidadosa de pessoas que entendiam o que significava ser tratado com gentileza após anos de tratamento rude. A conexão entre eles se aprofundou em algo que existia além do pensamento, além da linguagem, além de qualquer coisa para a qual Saran tivesse um nome. Quando o momento chegou, quando o vínculo atingiu o auge e o instinto tomou conta, Calder pressionou o rosto contra a garganta dela e mordeu. A mordida de acasalamento, antiga e possessiva, e o vínculo se encaixou com uma força que fez o mundo soar como um sino. Saran sentiu-o inundá-la, dourado, feroz e completo. Uma conexão que ia mais fundo que a pele, mais fundo que o osso, até o lugar onde a coisa silenciosa sob sua pele estivera esperando por toda a sua vida. Ela surgiu agora, erguendo-se para encontrar o vínculo com uma força que ela abalou até os alicerces. Não adormecida, não silenciosa, desperta. Sua loba, sem nome e desconhecida até este momento, finalmente respondendo a dele. Ela o mordeu de volta, seus dentes encontrando o músculo onde o pescoço dele encontrava o ombro, e o gemido de resposta dele vibrou contra sua pele. O vínculo brilhou mais forte, selado agora de ambas as direções, travado e inteiro. Eles se abraçaram depois, respirando com dificuldade, o calor do quarto se acomodando ao redor deles como um cobertor. Calder a puxou para seu peito, e ela sentiu o ritmo constante de seu coração sob sua orelha, forte, regular e calmo de uma forma que ela nunca o ouvira antes. Durma, ela murmurou contra a pele dele. Ele obedeceu, seu corpo ficando pesado e quente sob o dela, seus braços apertando-a mesmo quando a consciência o deixou. Saran sentiu-se seguir, puxada pela exaustão, pelo calor e pela satisfação profunda de um vínculo finalmente completo. Seu último pensamento, antes de adormecer, foi que nunca se sentira mais segura. Ela acordou no véu. A floresta estava diferente desta vez. As enormes árvores negras ainda estavam lá, imponentes e antigas, mas o pulso bioluminescente que pulsava em suas cascas estava mais fraco agora, mais fraco como um coração falhando. O ar estava mais frio do que antes, e o gosto de ferro havia se aguçado em algo que queimava a parte de trás de sua garganta. Calder! Saran chamou, e sua voz não ecoou. A floresta a engoliu inteira. Ela caminhou para a frente, descalça em um chão que cedia suavemente demais sob seus passos. O vínculo zumbia em seu peito, uma bússola dourada, e ela o seguiu pela escuridão até que as árvores se rarearam e se abriram para uma clareira que ela não vira antes. Calder estava de joelhos no centro dela. Não o rei, não o alfa, não o homem que a segurara com tanta ternura uma hora atrás. Esta versão dele estava nua, esvaziada,
usando a expressão de alguém que estivera ajoelhado por muito tempo e esquecera como se levantar. O lobo estava lá atrás dele, não circulando desta vez, mas imóvel. Seu corpo maciço pressionado contra as costas dele como uma sombra com peso e forma. Seus olhos dourados encontraram Saran e não eram hostis. Estavam cansados. Calder, Saran disse, caindo de joelhos na frente dele. Olhe para mim. Seus olhos estavam abertos, mas distantes, fixos em algo além dela. Ela seguiu seu olhar e sentiu seu estômago despencar. Na borda distante da clareira, onde as árvores se pressionavam como um punho se fechando, figuras estavam na escuridão, dezenas delas. Homens, mulheres, alguns dolorosamente jovens, parados e imóveis em fileiras que se estendiam para as sombras. Seus rostos estavam manchados de cinzas, suas roupas estavam queimadas, carbonizadas nas bordas. Fumaça ainda subia do tecido em finos fios encaracolados que nunca se dissipavam. Os prisioneiros. A compreensão atingiu Saran como um golpe físico, e ela sentiu o gosto de Billy na parte de trás da garganta. Estes eram os prisioneiros do complexo de Voss, os das celas inferiores. Aqueles que ninguém sabia que estavam lá, os que queimaram. Conte-me, Saran sussurrou, pegando as mãos dele. Estavam geladas e rígidas. Através do vínculo, a memória veio. Não em palavras, mas em imagens, sons, sensações que se chocaram em sua mente, como uma onda quebrando nas rochas. O cerco ao complexo de Voss. As muralhas rompidas ao amanhecer, após 3 dias de luta. As forças de Calder entrando pela brecha, encontrando resistência em todos os níveis. Flechas de fogo, potes de óleo. O tipo de medidas defensivas desesperadas que transformam uma batalha em um inferno. Os soldados de Voss haviam incendiado os níveis inferiores para destruir evidências das rotas de suprimentos, das armas contrabandeadas, da inteligência que teria exposto sua rede de aliados na fronteira norte. Eles não haviam pensado nos prisioneiros acorrentados às paredes abaixo. Calder ouvira os gritos de dentro do pátio. Ele sentira o cheiro da fumaça, da queima e de algo mais que nenhum soldado jamais esquece. Ele ordenara que seus homens invadissem as celas inferiores, mas o fogo já estava muito profundo, o calor muito intenso. 3 de seus soldados morreram tentando. Depois, eles encontraram 57 corpos. Homens e mulheres que estavam trancados nas celas de Voss por crimes que iam de dissidência a simplesmente estar no lugar errado. Eles queimaram vivos enquanto a batalha se desenrolava acima deles. Saran estava nas celas superiores, separada dos outros, mantida atrás de uma máscara de ferro em um quarto com uma fechadura que exigia uma chave que apenas Voss carregava. Quando o fogo atingiu seu nível, um soldado em retirada chutou a porta dela. Não por misericórdia, mas porque estava fugindo e a porta estava em seu caminho. Ela se arrastou pela fumaça e pelo caos e desabou no pátio, onde os homens de Calder a encontraram. Ela sobreviveu porque Voss a considerava valiosa. 57 outros não. O conhecimento cortou Saran como uma lâmina, e ela entendeu agora, total e completamente, o que era o véu. Não era apenas o domínio do lobo. Era o espaço onde Calder guardava as coisas que não podia carregar no mundo desperto. A culpa, o luto, o peso insuportável de ter vencido uma guerra e perdido as pessoas que estava lutando para salvar. O lobo não o estava consumindo porque era uma besta sem razão. O lobo estava se fortalecendo porque Calder o estava alimentando. Todas as noites ele vinha a este lugar, ajoelhava-se diante dos mortos e se oferecia como punição. E o lobo, ligado ao seu estado emocional, se empanturrava da culpa e crescia maior, mais selvagem e menos controlável. O que apenas confirmava o que Calder já acreditava. Que a besta dentro dele era monstruosa. Que ele era monstruoso. Que ele merecia ser consumido. Uma das figuras queimadas deu um passo à frente. Um menino, pequeno e franzino, seu rosto meio obscurecido por cinzas. Ele olhou para Calder com olhos que não continham acusação, apenas paciência. A terrível paciência dos mortos que não tinham para onde ir. Você poderia ter sido mais rápido. O menino disse, e sua voz era a de Calder. As palavras eram a própria culpa de Calder, com uma boca e um rosto. Você poderia ter rompido as muralhas mais cedo. Um rei melhor saberia que eles estavam lá. Pare, Saran disse, sua voz quebrando. Ela apertou as mãos de Calder. Essa não é a voz dele. Essas são as suas palavras, não as dele.
Você está fazendo isso consigo mesmo. A cabeça de Calder caiu. Você rompeu um complexo fortificado em 3 dias. Saran disse, sua voz feroz mesmo enquanto as lágrimas escorriam por seu rosto. Você enviou soldados para um prédio em chamas para salvar pessoas que nem sabia que estavam lá. 3 de seus próprios homens morreram tentando alcançá-los. Você não falhou com aqueles prisioneiros. Vós falhou com eles. Vós os acorrentou lá. Vós ateou o fogo. Você foi quem tentou apagá-lo. Eu não fui rápido o suficiente. Calder sussurrou. Não. Saran concordou, e a palavra pousou com força. Você não foi rápido o suficiente, e isso é uma tragédia. Uma tragédia real, terrível e injusta que você carregará pelo resto da vida. Mas não é prova de que você é um monstro. Ela soltou uma de suas mãos e estendeu a outra para tocar o lobo. Seu pelo estava quente sob sua palma. Sua respiração superficial e rápida. Ele se encolheu ao toque dela. Depois ficou imóvel. Esta criatura não é sua punição, Saran disse. É parte de você. A mesma parte que ouviu os gritos e ordenou que seus homens entrassem no fogo. O mesmo instinto que o levou a lutar por pessoas que nunca conheceu. Você está em guerra consigo mesmo desde o dia em que aquelas celas queimaram. E a guerra está te matando porque você não a deixa terminar. Calder olhou para ela e seus olhos estavam crus, despidos de toda defesa, todo muro, toda barreira cuidadosamente construída. O homem sob o rei, sob o alfa, sob a armadura. Eu os ouço, ele disse. Toda noite eu os ouço gritando e não consigo alcançá-los. Eu nunca serei capaz de alcançá-los. Eu sei, Saran sussurrou. Ela segurou o rosto dele em suas mãos, seus polegares enxugando lágrimas que ele provavelmente não sabia que estava derramando. Eu sei como é se sentir preso e acreditar que merece isso. Eu usei aquela máscara por anos, e todos os dias eu dizia a mim mesma que era porque eu não valia a pena ser salva. Que se eu tivesse sido melhor, alguém teria vindo. Sua voz quebrou e ela deixou. Mas essa é a mentira, Calder. A máscara não foi minha culpa, e o fogo não foi sua. Nós não ganhamos sofrimento por sermos imperfeitos. Nós apenas sofremos. E então temos que escolher se continuamos nos punindo ou se deixamos para trás e vivemos. Ela se virou para as figuras na borda da clareira. Os queimados, os perdidos, aqueles que nunca deixariam este lugar porque Calder não os deixaria ir. Vocês merecem descanso, ela disse a eles. Todos vocês, e ele também. Por um longo momento suspenso, nada aconteceu. A floresta prendeu a respiração. O lobo prendeu a respiração. Até a escuridão parecia pausar. Então as mãos de Calder se apertaram em torno das dela. Sinto muito, ele disse às figuras. Não um apelo, não uma performance. Uma declaração de fato dita aos mortos por um homem que carregara seu peso por tempo suficiente para se curvar sob ele. Sinto muito por não ter sido rápido o suficiente. Sinto muito por não poder salvá-los. Vou me lembrar de vocês pelo resto da minha vida. Mas não posso mais ficar aqui. O menino olhou para ele por um longo tempo. Então a cinza em seu rosto começou a se levantar, flutuando para cima como brasas de um fogo moribundo. Uma por uma, as figuras se dissolveram. Não na escuridão, mas na luz, suave, pálida e dourada. Flutuando para cima através da copa negra como lanternas soltas em um céu que não estava lá um momento atrás. O lobo exalou, uma respiração profunda e trêmula que pareceu esvaziar todo o seu corpo. Ele pressionou sua cabeça maciça contra as costas de Calder, e Saran observou o impossível acontecer. O lobo começou a encolher, não desaparecendo, mas se integrando, afundando em Calder como luz sendo absorvida pela pele. As fronteiras entre homem e besta se turvando e suavizando até não serem mais duas coisas lutando pelo domínio, mas uma coisa, inteira e completa, como sempre deveria ter sido. Calder ofegou. Seu corpo estremeceu, e então ele estava caindo para a frente nos braços de Saran. E ela o pegou, o segurou, suportou seu peso enquanto o último do véu se dissolvia ao redor deles. Eu te peguei. Ela sussurrou contra o cabelo dele. Eu te peguei. Ela acordou nos braços dele, na cama dele, na luz dourada e quente do início da manhã. O fogo havia se reduzido a brasas e a lanterna em sua mesa havia se apagado. Mas a luz que entrava pelas janelas era a coisa mais suave e quente que ela já vira. Calder já estava acordado.
Ele a olhava com uma expressão que fez seu coração fazer algo complicado e maravilhoso. Seus olhos estavam claros, verdadeiramente claros, pela primeira vez desde que o conhecera. As sombras sob eles não haviam desaparecido completamente, mas estavam mais leves. O tom acinzentado em sua pele havia sumido, e suas mãos repousando em sua cintura estavam firmes. O lobo? Ela perguntou. Quieto, ele disse, e ele sorriu. Pequeno, frágil, genuíno. Pela primeira vez em meses, quieto. Saran sorriu de volta e sentiu lágrimas escorrerem por suas bochechas. Ele as enxugou com os polegares. Seu toque gentil o suficiente para fazê-la querer ficar neste momento para sempre. O vínculo zumbia entre eles. Quente, dourado e inteiro. Completo de uma forma que ia além da biologia. Além da magia. Além de qualquer coisa para a qual qualquer um deles tivesse palavras. O lobo não desapareceu da noite para o dia. Calder ainda teve episódios nas semanas que se seguiram. Momentos em que a besta surgia e seus olhos brilhavam em dourado e suas mãos tremiam com o esforço de controle. Mas eles eram diferentes agora, mais curtos, menos violentos, mais como ondas quebrando na praia do que tempestades devastando uma cidade. E Saran estava sempre lá, sua mão na dele. Sua presença uma âncora contra a qual o lobo não mais lutava, mas se apoiava. Ele falou sobre a guerra, não tudo de uma vez, não facilmente, mas em fragmentos que surgiam durante noites tardias e manhãs cedo. Quando o mundo estava quieto o suficiente para conter verdades duras, ele disse seus nomes. Os soldados que morreram no fogo. Os prisioneiros cujos rostos ele havia memorizado dos relatórios de recuperação. O menino cuja imagem vivera no véu muito depois que a criança real fora sepultada. Você tem permissão para se lembrar deles. Saran lhe disse uma noite, sua cabeça no peito dele, seus dedos traçando círculos lentos em seu braço. Você tem permissão para lamentar, mas você também tem permissão para viver. Ele pressionou os lábios contra o cabelo dela e não respondeu. Mas ela sentiu a tensão deixar seu corpo, e isso foi resposta suficiente. A união deles foi, previsivelmente, o escândalo da temporada. Uma prisioneira mascarada de ascendência desconhecida como a companheira predestinada do Rei Alfa não era o que a corte havia imaginado para a linhagem. Os sussurros seguiram Saran por todos os corredores, todos os banquetes, todas as funções oficiais onde ela ficava ao lado de um rei e sentia o peso de 1000 julgamentos pressionando seus ombros. No dia do casamento, ela usou um vestido que deixava a marca do vínculo em sua bochecha totalmente visível. Sem máscara, sem véu, sem cobertura de qualquer tipo. Ela caminhou por todo o grande salão, com a espiral dourada e violeta, brilhando em sua pele para todos os membros da corte verem. E quando ela alcançou o altar onde Calder esperava, o olhar em seu rosto fez cada sussurro, cada dúvida, cada palavra cruel se dissolver em nada. Eles vão se acostumar, ele murmurou contra a têmpora dela depois, segurando-a perto no corredor do lado de fora do grande salão, enquanto a celebração continuava sem eles. E se não se acostumarem? Saran perguntou. Então eles podem resolver isso com o rei deles, ele disse, que por acaso é irremediavelmente e permanentemente devotado à sua companheira, e não está nem um pouco interessado em opiniões contrárias. Saran riu, e o som ecoou pelas paredes de pedra, brilhante, pleno e livre. Meses depois, em uma manhã como qualquer outra, Saran acordou lentamente com a luz pálida filtrando pelas cortinas dos aposentos do rei. Os aposentos deles agora. O quarto que uma vez parecera o espaço de um estranho era dela. Cheio de seus livros, suas ervas secas, sua coleção de pequenas pedras do jardim do pátio que ela arrumava no parapeito da janela, em padrões que só faziam sentido para ela. Calder dormia ao lado dela, seu rosto pacífico, sua respiração profunda e regular. Um braço estava enrolado em sua cintura, segurando-a perto mesmo durante o sono. Como ele sempre fazia, como se tivesse medo de que ela pudesse desaparecer se ele a soltasse. A marca do vínculo em seu ombro, a que ela lhe dera, brilhava fracamente na luz da manhã. Sem episódios, sem olhos dourados no escuro, sem lobo arranhando as paredes de sua jaula. Apenas um homem dormindo ao lado da mulher que o encontrara por trás da besta e o trouxera para casa. Saran o observou por um momento, o calor florescendo em seu peito como a primeira luz da manhã. Então ela se acomodou de volta em seu ombro, fechou os olhos e deixou o silêncio abraçá-los.